Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido dizimista, querido irmão e irmã, os que estão em casa nos acompanhando pelo YouTube, nosso canal, sempre comente aí, diga seu amém, né? Diga de onde você está participando, vendo a missa. E nós que estamos aqui na nossa igreja de São José, quarto domingo do Bom Pastor. A igreja nos pede há 61 anos que neste quarto domingo da Páscoa do Bom Pastor, peçamos ao Bom Pastor para que ele continue a zelar, a cuidar da sua igreja, suscitando, despertando vocacionados e vocacionadas, pessoas dispostas a receberem a missão, a se envolverem com o reino de Deus, assumir a missão como padres, como freiras, leigos e leigas na vida da comunidade, na vida da igreja. Pessoas que sejam corajosas. E eu tenho dito assim, nosso bom sertanejo, pessoas arretadas, com sangue nos olhos, pessoas que não tenham mimimi, não sejam cheias de frescuras, mas que se lancem com coragem, com intrepidez, com ousadia, com força e determinação para evangelizar nesta igreja. Ou como dizia o primeiro bispo da Diocese de Picos, Dom Augusto Alves da Rocha, que tenham os 5 T's: topa, tudo, todo tempo, tinindo. E a gente sabe como hoje necessitamos de pessoas assim arretadas, que topam tudo, todo o tempo, tinindo, nos mais diversos grupos que nós temos em nossa igreja, nos mais variados serviços pastorais, sejam como catequistas, no ministério do canto, cantando, tocando, vendo aqui o pessoal tocando e cantando, quantas comunidades aí por fora, hoje para você arranjar uma pessoa, a comunidade tem que pagar uma pessoa para tocar, porque não tem na comunidade quem se disponibiliza
aprender a tocar para poder fazer as celebrações da palavra, as missas, serem mais animadas. E tantas outras situações. E que as pessoas, quando adentrarem, perseverem. Não fica só por um tempo, não. Hoje teve um rito lá de entrega dos textos às crianças da Eucaristia, do baixio de manhã. E eu olhando para as catequistas, eu dizia, muitas catequistas começam, aí aguenta 2 anos, e diz, não, agora eu vou entregar. É como se quisesse passar umas férias. Não, gente, aceitar a missão para valer. E tantos outros serviços, eu sei que não é fácil. Portanto, hoje, a nossa reflexão, ela nos faz pensar, primeiro desse ponto de vista, que assim como Ele é o bom pastor que cuida da nossa igreja, mas Ele também quer suscitar pastores e pastoras para cuidar desta igreja. Por isso que a grande maioria dos grupos da igreja recebe o nome de pastoral, que vem do pastor. Porque os pastorais são os braços, as pernas, a voz de Cristo para os dias de hoje. Pastoral do dízimo, né? É também, pastorear significa zelar, cuidar. Então, o teu grupo, muitas vezes, é chamado a zelar por uma certa dimensão na vida da comunidade. A pastoral do dízimo é chamada a animar, zelar, pastorear, cuidar. Não se trata de uma pastoral que muita gente pensa que é só para fazer o povo devolver dinheiro, não. Na verdade, todos os grupos deveriam se inserir também na vida da pastoral do dízimo. Para que todos, porque hoje em dia se fala de pastoral de conjunto. Não é só um grupo, somos todos nós que devemos caminhar na mesma direção. Já imaginou os casais paroquianos achar que a missão do dízimo é só da pastoral do dízimo? Se o grupo de oração Renovo achar que eles não têm nada a ver com a pastoral do dízimo, se assim os meninos da infância, da juventude e os demais grupos e pastorais pensar a mesma coisa, todos nós somos responsáveis, todos nós. Então vamos pensar que o Senhor nos chama sempre a sermos pastores. Por exemplo, dentro da casa da gente, em relação à família da gente, o pai e a mãe é chamado a ser um pastor ou uma pastora, a zelar, a cuidar, a animar a vida na família, sobretudo a vida de fé. Hoje temos famílias que de bisavós, para avós, para pais, para filhos, netos, bisnetos, não são de igreja, não pisam na igreja. Dentro da casa da gente, quem são aqueles que nós, as ovelhas, digamos, entre aspas, desgarradas, que muitas vezes estão na casa da gente, que a gente não conseguiu ainda trazer para os altares do Senhor? Talvez é missão nossa também tentar, como pastores e pastoras, trazer esses irmãos e irmãs afastados para os altares do Senhor. Sermos pastores e pastoras nos ambientes da educação, dando o nosso testemunho de cristãos lá, sendo principalmente na vida da comunidade. E o nosso dízimo é uma maneira de nós também sermos pastores e pastoras. Cuidar. Hoje à tarde a gente celebrava lá na comunidade do Saco da Várzea também, pela alma de nossa irmã da Guia, que ontem faleceu, que tinha muito carinho e zelo, principalmente no que diz respeito ao dízimo em sua comunidade. Nós aqui também celebramos, me parece que, se não me engano, é a primeira missa, sem o nosso irmão Carlinho, que durante anos afinco fez parte desta pastoral, deste grupo. E aí nós somos chamados, eu digo isso, meus irmãos, porque o dízimo é uma pastoral de cuidado, que precisa de mais pessoas envolvidas, comprometidas, e que cada um faça a sua parte. Através do dízimo, nós estamos cuidando da comunidade. Eu não sei se você observou, mas Jesus fazia questão de dizer que ele não era apenas mais um pastor, mas ele era o bom pastor. E não era que nem os mercenários, que quando vem o perigo, foge.
e deixa as ovelhas entregues à mercê da própria sorte. Eu ouso dizer nesta noite, meus irmãos, que cada um olhe para o seu envelope, para o seu dízimo, e em sua sã consciência pergunte a si mesmo, se o dízimo que você está devolvendo é um dízimo de um pastor, de uma pastora, ou é o dízimo de um mercenário e mercenária? Uma palavra forte. Por que eu digo de um mercenário e mercenária? Porque se às vezes a gente achar que o dízimo é só dinheiro, e a gente ficar com medo de ser um bom dizimista, a gente começar a duvidar, achar que o dízimo, o padre quando fala é só esperteza, ficar igual São Tomé, alimentando dúvidas no coração, quantas vezes nós não vamos conseguir ser fiéis ao que a Bíblia, a palavra de Deus nos propõe? Nós vamos, como mercenários, encontrar fugas para não sermos dizimistas de coração, estratégias e boas desculpas que parecem tão bonitas. Eu lembro que desde o meu primeiro ano de padre, uma das mais bonitas desculpas que eu encontro de pessoas que não querem ser dizimistas, que não se importam com a comunidade, é, por exemplo, não, o dízimo que eu vou dar para a igreja, eu vou ajudar uma pessoa pobre. E quantas dessas pessoas passam meses e meses e não fazem isso? Ou mesmo que o fizessem, isso não lhes tira a responsabilidade do pastoreio, do zelo, do cuidado para com a comunidade. Ou nós não acreditamos que essa igreja nasceu do coração de Jesus. Ou você não acredita que essa igreja nasceu quando Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, eu vou construir e edificar a minha igreja, e o poder do inferno nunca vai triunfar sobre ela. Você crê ou não crê nessa igreja? Por isso o nosso dízimo evidencia no que você coloca neste envelope, se você está se devolvendo um dízimo de pastor, de pastora, ou de mercenário, mercenária. Tão preocupado com o dinheiro que tem medo de melhorar seu dízimo, e com medo que vai fazer falta nos seus remédios, que vai faltar na sua despensa. E nós sabemos que as promessas de Deus na Bíblia é que aquilo que você coloca diante do altar é multiplicado 7 vezes mais em sua vida. Se for mentira, é da Sagrada Escritura. E como eu sempre digo, não sei se a Bíblia mente. Você sabe se ela mente? A Bíblia nos propõe realmente o exercício do desapego do bem material, para que na obra de Deus não sejamos mercenários, mercenárias, mas sejamos pastores e pastoras, cuidando, zelando, fazendo nossa parte pela obra de Deus. Então, a palavra de Deus, nesse primeiro momento, nos convida a sermos seus pastores e suas pastoras para os dias de hoje. E no outro momento, lembrar-nos que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de nós, e nós somos as suas ovelhas, suas ovelhinhas. Aquele famoso quadro de Jesus, o bom pastor, segurando a ovelhinha nos seus braços. Aquela ovelhinha somos nós, eu e você, tão necessitados do carinho deste pastor, sobretudo nos momentos difíceis da vida, quando nós somos muitas vezes levados a sofrer as pancadas da vida. Às vezes situações familiares que nos deixam tristes. Às vezes momentos tristes de doenças, de morte e tantas outras situações. A vida nem sempre passa a mãozinha na nossa cabeça dizendo que tudo vai dar certo. Experimentamos nesta vida também as nossas incertezas, onde nem tudo é um mar de rosas. Mas sabendo que mesmo que a vida nos faça sofrer, mesmo que pessoas que amamos nos façam sofrer, mesmo que circunstâncias da vida nos façam sofrer, mas somos as ovelhas dele, e ele é o nosso bom pastor. Vamos sentir, meus amados irmãos, pedir que o Senhor nos faça sentir, para além da nossa dor, das nossas lágrimas,
quando nos encontramos feridos na alma, machucados no coração, o carinho do bom pastor por nós. Que nessas horas difíceis, este bom pastor não se afasta de você. Este bom pastor é próximo de você. E que nós possamos senti-lo, principalmente nos momentos mais difíceis do nosso viver. Porque pode ser que no oba-oba, na alegria, a gente nem lembre que o Senhor existe, como acontece muitas vezes. Mas com certeza, tenha absoluta certeza, aquele que está contigo em tuas alegrias, em teus sorrisos, está principalmente contigo em tuas lágrimas, nas feridas, nos teus machucados. Sobretudo, aquelas noites difíceis, aqueles momentos difíceis que você não tem às vezes com quem dividir, com quem às vezes você não pode desabafar, e você sabe que pode sim desabafar com Ele, que você pode contar com Ele. Você é aquela ovelhinha nos braços dEle, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.